Gostaria de convidar a todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas, a ser realizado em 4 dias. Estamos em permanente troca energética com pessoas, objetos, ambientes, sendo influenciados por esta. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 4 de julho de 2011, segunda-feira. Verbete é 1980, 6 páginas, 43 dias e 15 máximos. O tema é inversor intelectual. A especialidade é inversometria. O Tiago sentou ali para ficar no meu lugar, sabe? E a primeira pergunta é dirigida a ele, que ele está sentado ali. Como é inversão? Definição. O inversor intelectual é o praticante da técnica da inversão existencial, INVEX, com predominância nas conquistas evolutivas pessoais precoces e intelectuais, orientado por planejamento convergente com os megatalentos inatos e apresentando características de consciência superdotado. A meta da intelectualidade na inversão existencial, a especialização inversológica mental somática, o hábito da leitura útil na adolescência, a originalidade evolutiva precoce, a maturidade mental antes mesmo do amadurecimento cerebral completo aos 26 anos de idade, a mudança do turno intelectual amador na adolescência e adultidade para o profissional na terceira idade. Eu só li um pedaço aqui de tudo que tem aí. Tem mais de 20 linhas aí a patologia. Agora, a constância relativa do temperamento ao longo das múltiplas vidas, a abertura mental às inspirações extrafísicas, os insights promovidos pelos amparadores extrafísicos de função, a recuperação de cons desde a infância, a autocoerência com curso intermissivo rememorado antecipadamente. Agora, na argumentologia, tem aqui um tópico sobre a caracterologia com 12 itens. São 12 características comuns aos inversores intelectuais, contudo não necessariamente gerais, tornando claras as semelhanças e diferenças em relação ao superdotado acadêmico. De julho de 2011, na revistologia nós destacamos o evento tem por objetivo reunir intensivistas e promover debates sobre aspectos ligados ao curso intensivo, ideias inatas, programação existencial, identidade e responsabilidade interassistencial, retrocognições e demais temas ligados ao cumprimento da tarefa intrafísica. Aguardamos o inversor intelectual é exemplo de superdotação interassistencial, técnica e cosmoética, alicerçada da inteligência evolutiva, extrapolando padrões convencionais de talentos acadêmicos. Você, o jovem aqui, o homem ou mulher, rapaz ou moça, aplica assistencial e tecnicamente a intelectualidade? Quais os frutos inversológicos do talento intelectual pessoal? Eu quero lembrar que a bibliografia tem 17 itens, 17 pontos. Agora, questionamento. Esse primeiro aí é para o professor Tiago. Gostaria de perguntar ao professor Tiago quanto à neossinapsologia. Se poderia explicitar o segundo item, as neossinapses quanto às parasinapses consolidadas. Bem, a questão do inversor intelectual é uma condição que ela não aparece na primeira vida do inversor da consciência. Então, ela tem uma série de parasinapses que ela vai consolidando em neossinapses nessa vida intrafísica. É mais ou menos por aí. Minha madrasta é uma mega assediadora típica. Por onde foi, durante a sua vida inteira, criou confusão, briga e intriga. Ninguém suporta mais a moça. Já me afastei dela várias vezes, porém ela sempre acaba se aproximando. Agora estou grávida e ela começou a dar presente para a criança. Acho que são bagulhos energéticos, mas não posso jogar fora. O que fazer? Faz as pazes com ela, dá doce de leite, banana madura, manga madura para ela. Isso aí vale a pena. Pensa nisso.
O jeito é criar um ambiente favorável. Agora, o que é engraçado é que é uma mulher com a sogra, né? Essa aí, às vezes, é brava, né? Parabéns pelo verbete tão útil a todos os inversores, presente e futuro. Eu acho que é para você que estão falando. Poderia ser acrescentado em fatologia o bullying, onde quem é CDF, nerd, crânio, cabeção, termos utilizados na colocologia, inevitavelmente vem a sofrer nas escolas pelo fato de destoar de seus colegas envoltos em gays e outros besteróis desviadores de curso. Pode pôr o bullying, se quiser, o bullying, né? Termina a graduação no final de 2012 e estou planejando que rumo darei para a minha vida profissional. Na opção voltada exclusivamente para a sustentabilidade financeira, penso em ser engenheiro do BNDES. Eu teria uma boa condição financeira e teria tempo para dedicar às GESCONs e ao voluntariado conscienciológico. Mas não tenho muita ideia se posso seguir uma carreira com cosmoética nesse ramo. O senhor tem conhecimento sobre essa instituição? Poderia me dizer o que conhece dela? O que eu sei é que são muito politizados e, de vez em quando, tem umas coisas lá que há muita reclamação do povo sobre o BNDES. De modo que tem que ir com calma, é preciso examinar com mais jeito, mais de perto. O que deve fazer o inversor intelectual caso seus atributos conscienciais não tenham sido usados em sua plenitude, seja por trafar do próprio inversor, seja pelo meio tacanho em que ele ressomou? Os atributos conscienciais de alto nível se perdem nas intermissões nesse caso? Não, aí depende da pessoa saber aplicar o que é que ela pode, sempre tem jeito. Lembre-se, nós temos uma técnica que é mais de 1 ano de vida. Com 1 ano de vida, a pessoa pode reformular toda a vida dela. Como fazer do mínimo o máximo, em um caso em que o inversor intelectual foi cerceado, tanto em relação aos seus dotes intelectuais, quanto na retilinearidade pensênica precoce? E por qual motivo acontece de um inversor intelectual ressomar em ambiente tanto hostil a isso? Olha, o problema todo aí acontece devido ao mau uso que a pessoa fez dos seus potenciais em vidas anteriores, quase sempre na última vida, de modo que pensa por aí. Agora, procure recuperar o mais depressa possível as possibilidades. Nós todos temos muitos aportes que a gente recebe para a execução da PROEX. Veja bem, outra coisa que é muito séria a gente falar aqui para você. Isso de inversor ou reciclante é secundário. Isso é apenas um estereótipo, mas é um processo que a gente usa didático. Por quê? Às vezes tem reciclante que lá pela terceira idade que ele descobriu a conscienciologia, e ele vai fazer, às vezes, um trabalho com muito mais realce e resultados evolutivos melhores do que muitos inversores que começaram na infância. Tudo depende da consciência, de modo que eu confio em você. Vamos levar a coisa em frente e ver o que a gente faz. Se você já sabe o que é melhor nesse aspecto, já sabe as prioridades, o problema agora é o alto esforço. Tudo é uma questão de alto esforço. Você passa esse gargalo, não tem problema. Gostaria de saber se posso colocar a internet no meu quarto e dormir. Faço TENEPS às 6 horas da manhã, se é verdade que não se deve colocar nada de eletricidade no quarto. O quarto é mais quentinho no inverno aqui em Porto Alegre. Olha, te vira, você vê o que acontece. Agora, se vai praticar TENEPS, desliga tudo quanto é aparelho que possa chamar de fora. Principalmente processo de ligações automáticas, etc. Eu quero lembrar, se você tem o iPad, cuidado, porque às vezes se marca lá e ele apita sozinho. É preciso abrir o olho com isso. Vendo a tertúlia TGV evolutiva e o que o Pedro expôs, posso trazer a contribuição de que meus plantões noturnos em CTI, principalmente nas madrugadas, tive um aumento e reforço em muitas parapercepções, principalmente em relação ao trabalho em si e na assistência aos pacientes. Ainda não faço TENEPS, mas percebo grande doação de energia durante o trabalho e tenho a sensação de uma movimentação intensa de energia na madrugada. Muito bem. Isso aí é óbvio. Tem assistência mesmo do caminho por aí, tá vendo? Médico.
Qualquer pessoa pode realizar a projeção astral lendo os seus livros, ou somente alguns têm essa capacidade. Qualquer um pode, até sem ler o livro, depende dele, tudo é um problema de potencialidade. Qual a função de uma pessoa conseguir realizar as projeções de estudo, auxílio, bisbilhotar? É ajudar os outros, fazer a interassistencialidade. Você só deve pensar para sair do corpo isso. Não pode ser igual aquele cara que eu vivo contando a história. Que ele queria ver a Isaurinha pelada debaixo do chuveiro. Então queria sair do corpo para ver a Isaurinha pelada, nua, debaixo do chuveiro. Isso é besteira. Outros querem fazer para fazer turismo. Também é besteira. De que modo o senhor conseguiu ter acesso às suas existências passadas? Todos que trabalham aí também conhecem as suas? Tem alguns aqui que conhecem bem mesmo, seriamente. Eu não vou falar o nome, porque essas coisas geralmente a gente deixa por conta deles. Mas aqui tem vários que sabem de vidas anteriores. Homens e mulheres que eu conheço, não sou só eu não. Agora, meu caso é devido aos séculos passados, que eu andei trabalhando muito com o processo, eu quero acabar com a seriedade da vida humana, a guerra da vida humana. Então, para isso, eu trabalhei de tudo quanto foi jeito para ampliar o meu processo de parapsiquismo. Com isso, eu comecei a ter retrocognição aos 3 anos de idade. Nas minhas vidas anteriores, eu ainda não tinha conseguido isso, não. Essa aí eu bati meu recorde dentro da situação. Com 3 anos, eu já estava bem consciente, não tive nada de coisa séria, a não ser doença do corpo, essa coisa toda que eu tive, logo que eu nasci, devido ao parto laborioso da minha mãe, mas depois eu não tive praticamente nada. Era magro, etc., tive as doenças da infância, mas agora, com 3 anos, e outra coisa, isso tudo foi muito assim, sugestivo e muito marcante para mim. Aos 3 anos, eu nasci em 32. Em 1935, o meu pai fez uma casa e escreveu 1935. E eu visitei a construção da casa, que demorou alguns meses com ele. E ele ia com um carro, um Ford Bigode de um amigo nosso, que era o Prego, que levava a gente lá. E eu, menino, então o meu pai falou, nós vamos morar nessa casa. Então, eu descobri que tinha um pé, sabe, de fruta, e do outro lado tinha coqueiro, porque lá tinha sido cemitério. Todo cemitério lá no interior tinha coqueiro, então tinha vários coqueiros. Mas tinha um pé de jatubá, do lado direito da casa, quando a gente chegava. Então eu encasquetei com o pé de jatubá, logo que cheguei no primeiro dia, subi no pé de jatubá até lá em cima, grandão, com aquela coisa toda. Então eu falei assim, essa casa então é nossa, vai ser nossa, nós vamos morar aqui. Agora, a partir daquilo, eu comecei a ter mais retrocognição. Não sei por que o processo. Agora, o ambiente lá era de cemitério, vocês já viram. Isso mexe com o processo. Uma das minhas avós, eles falaram que tinha sido enterrada na porta da direita da cozinha. Que lá tinha 2 portas na cozinha. A da direita tinha uma escadinha, que ela foi enterrada naquele lugar ali. De modo que isso me ajudou demais o processo de retrocognição com o problema de parapsiquismo. Muita coisa eu evitei na minha vida devido a isso. Agora, eu acho que o meu plano anterior, de muito tempo, foi trabalhar extrafisicamente com isso, valeu. Agora, gente, eu quero mostrar para vocês que saiu aqui um folder com muitos dados aqui, tem 3 segmentos aqui, dos amigos da enciclopédia. Fala o programa, o que é, tornando-se amigo da enciclopédia, o que você tem acesso, a enciclopédia da Conscienciologia, o que ela é, depois a ficha de inscrição ou renovação da pessoa, e junto vamos mais longe, amigo da enciclopédia. Eu quero, aproveitando essa oportunidade, de agradecer todas as pessoas que trabalham nos amigos da enciclopédia, e todos aqueles que são amigos da enciclopédia e estão ajudando a gente a fazer a enciclopédia. Nós gastamos muita coisa com a enciclopédia. E isso aqui está pagando muita coisa para nós, seriamente. Inclusive, muita coisa, de vez em quando acontecer até no tertuliar, tudo aqui que tem. De modo que eu quero agradecer. Aqui, por exemplo, tem todas as ICs, aqui nossa. Está faltando só essa última lá que a gente inaugurou aí. Essa ainda não tem aqui, não. Mas tem 3, 8, 12,
Tem 17 aqui. Mas está faltando a reconsciência, ainda não tem aqui não. Mas agora, então fica aqui o registro. Agora aqui tem uma fotografia do Holocipo, do Holotec e do Tertuliário também, aqui por dentro. E o Tertuliário tem uma fotografia de fora. Agora tem as abelhas fazendo mel por aqui afora, e tem a bibliomática com dados, falando sobre a bibliomática. Você já viu isso? Está muito bem feito, eles estão dando os dados todos. Agora o melhor também é essa ficha de inscrição e renovação. Se alguém quiser ver, está aqui, tá? Valdo. Sim. O Fernando não está aí, eu vou dar um recadinho. A gente teve 2 empresas, tá, que entraram agora no programa, que é a Lacité, uma empresa de Porto Alegre, de importação e exportação, se tornaram patrocinadores da Tertúlia. E a Arte Tintas, que foi uma empresa que patrocinou aqui o Holocipo e a Holoteca, né, então eles também se tornaram patrocinadores da Tertúlia. Hoje nós estamos com 11 empresas. 11 empresas que empresas patrocinadoras. E a nossa meta são 20. Esse negócio de amizade é uma grande coisa, né? Mesmo no capitalismo selvagem. Negócio seríssimo isso aí. E uma coisa bacana é que no Congresso da Araci agora, o Fernando estava contando para nós aí que teve 15 inscrições e a gente ultrapassou mesmo os 400 agora de lavada. Agora já está em 410. O Fernando é bárbaro, né? Ele vai longe. Fernandão. E aí a meta agora é 500, né? Então é o muito grupo bom, dos ansiosos, né? Que nunca estão contentes com. Vamos ver isso de perto. Qualquer coisa eu estou por aí, sabe? Esse negócio de enciclopédia, você sabe que eu também sou amigo da enciclopédia. Tá certo? Tiago, a gente funciona. É o seguinte, essa questão de nerd, eu vi no meio do verbete, e eu vejo que existe já um preconceito contra o nerd, que antigamente tinha outro nome, e agora continua, né? CDF, etc. Sempre, e inclusive em filmes americanos sempre está aparecendo, né, preconceito contra o nerd. E o que vai contra tudo isso aqui da indexologia de vocês. Não, mas o nerd é uma boa classificação que os americanos dão para esses caras que são muito fissurados em computação, não é isso? Começou tudo por aí. É mais de computação, mas eu estou estendendo aqui. Eu acho bacana o nerd. O nerd, estão falando mais de computação, mas estou estendendo essa questão para todo mundo que se empenha. Mas olha, é melhor do que aquelas outras palavras que eles usam, né? Mas não é o termo em si. Eu não vou falar aqui em inglês, mas tem várias, né? Tem vários, inclusive. É melhor o nerd do que aquilo. Aquele negócio que fala de... sabe como é que é? Para-choque traseiro, etc. Em inglês. Agora... eu já falo de computação, mas por aí eu vejo todo mundo que estuda, inclusive em filme americano, independente de computação, me chamam de nerd. Mas aqui é a pessoa que se empenha bastante, e vocês, por exemplo, têm que ir nesse contrafluxo. Eu gostaria que você analisasse isso. Bem, você quer falar? Fala aí alguma coisa. No finalzinho só da sua pergunta eu não entendi. Você falou... Existe um preconceito da pessoa muito estudiosa, também chamado de nerd e outras coisas. Sei, mas isso, ó, desde que o homem é homem, que a mulher é mulher. Mas como que você analisa essa atitude da sociedade? É o caixa d'óculos. Antigamente era o caixa d'óculos. Tem uma questão, está na questão da Invex, que é interessante, que normalmente o nerd também é usado para pessoa que tem pouca habilidade social, muitas vezes, porque fica muito envolvida no estudo, né? Agora, por exemplo, no caso do inversor, no meu caso, por exemplo, muitas vezes eu não me relacionava com as pessoas porque os interesses delas eram totalmente diferentes dos meus, né? Então eu tinha esse caráter de nerd, de antissocial, porque eu não queria ir para balada, encher a cara de cerveja, etc. Né? Então tem esse ponto também que, até certo ponto, é positivo, né? Você ser considerado a parte desse grupo, né? Ao outro lado. Agora, só uma outra coisa aqui, na página 20, patologia, a penúltima linha, a inteligência emocional na profilaxia de disfunções afetivas desde a adolescência. Por isso que aprofundasse mais essa questão de inteligência emocional, coisa da psicologia. A inteligência emocional nas disfunções. A inteligência emocional é uma das coisas mais difíceis que tem, mais raras aqui, né, na humanidade atual. E geralmente não há muita inteligência emocional, há ignorância emocional.
Agora, o que se passa? Quando a pessoa já tem um pouco mais de discernimento do mental soma, ela começa a ter a inteligência evolutiva. A inteligência evolutiva abocanha essa inteligência emocional, ultrapassa isso aí com discernimento. Se isso ocorre quando a pessoa tem um pouco mais de maturidade, precocemente, prematuramente, antes da hora, de maneira antecipada, essa dá uma profilaxia das disfunções afetivas. Eu, por exemplo, com tudo quanto é moça, mulher, mãe das moças que queria casar, fazer meu casamento, um milhão de coisas, eu nunca arranjei aborto com mulher nenhuma, nunca tive nada disso. Isso aí por quê? Porque eu levava o negócio a sério. E outra coisa, a minha época não tinha essa liberalidade de costumes e essa, vamos dizer, processo sexual do jeito que tem. Hoje, era muito mais difícil a vivência de um rapaz, ainda mais eu no meio de milhares de estudantes, tudo quanto é jeito. Vocês já viram os trabalhos que eu tive. É tanto que foram perguntar isso para todo mundo que me conhecia lá de Uberaba agora nessa viagem, inclusive para a Dalva. Foram perguntar como é que ele era com as moças, o negócio. Aí ela foi, abriu o jogo, porque ela viu muita coisa que aconteceu comigo. Ela é mais velha do que eu. Essa inteligência emocional é coisa da psicologia, né? Mas seria assim usar a emoção, vamos dizer assim... Não, eles querem mostrar a inteligência emocional, mas veja, a inteligência emocional é aquele instinto do sub-humano que melhorou, né? A pessoa que já está consciente, com auto-lucidez sobre o assunto. Agora, o que me interessa aí, que eu gosto de bater na história, é falar sobre o autodiscernimento do mental soma, a parte intelectiva, porque isso aí sobrepaira, ultrapassa aquilo que chama em inglês o overcome, aquilo ultrapassa esse processo. Então, o problema da emoção fica secundário. Ele não morre, mas agora a pessoa caminha mais para um processo de, vamos dizer, sentimento elevado. Já não tem aquelas emoções de fim de semana. Aquele negócio, por exemplo, os processos de contatos sexuais, por exemplo, das americanas. Vão ter uma aventura de fim de semana, depois nem olha para a cara do cara com quem ela esteve, na cama, a noite inteira. Isso tudo tem muito. Então, isso tudo é emoção de bicho. Isso aí é que falta inteligência emocional no caso desse. Inteligência emocional, afetiva e sexual. Porque na concepção da Conscienciologia eu conheço, porque aí seria o emocional sendo, vamos dizer assim, comandado pelo discernimento, uma superação. Agora, se for da psicologia, que eu não entendo nada de psicologia, o que eles diriam? Porque aqui talvez fosse o caso de botar alguma coisa relacionada à Conscienciologia, não sei. Pois mas aqui o caminho que nós estamos falando é justamente isso. Agora, o que eu chamo a atenção é isso. O que interessa é a inteligência evolutiva, ou seja, a pessoa saber qual é o arcabouço técnico da evolução dela mesma, da consciência em si. Isso aí é que nós achamos que é importante na história. Com isso, a parte de bicho, a parte instintual, ou seja, a vida vegetativa da pessoa, esse negócio do umbilico chakra que é bloqueado, acaba com isso. Então, por exemplo, você quer saber se uma pessoa ela tem algum desenvolvimento parapsíquico, não precisa de muita coisa não. Você chega e só põe a mão perto do umbilico chakra e vê se ele está bloqueado. Se você tiver a sensação de bloqueio, a pessoa não tem desenvolvimento parapsíquico. A primeira coisa que tem que limpar é aqui. Agora, depois ela começa a sentir as coisas na mão, no dedo. A primeira sensibilidade que vem com as energias é na mão. E aquilo vai caminhando. Agora, a maioria, principalmente mulheres, começa a sentir o negócio mais pelo cardio-chakra, que é um processo ainda de bicho, que é o resultado do problema instintual da vida subhumana. Agora, gente, eu vejo isso com tanta assim, lógica, com tanta racionalidade, a coisa tão óbvia, tão evidente. Só não vê isso quem não quer. É só ponderar que a pessoa vai ver. Agora, por que é que eles levantam tanto o problema de emoção, de vida? Romantismo, a arte, o processo da imaginação.
a tendência, vamos dizer, juvenil e infantil do processo emotivo, da superfície das coisas, que não leva a um aprofundamento, não há pesquisa do processo. Então é a arte. Agora, veja, do jeito que nós temos essa herança instintual do proto-reptiliano, nós temos também uma herança do artesanato dessas pessoas que passaram sem ter noção lógica e racional, científica de investigação e pesquisa mais lógica. Então, o artesanato antigo corresponde ao instinto. Então, todo mundo que mexe com artesanato, que é o processo da arte, essa coisa toda, nada mais é do que a manifestação material, palpável, do processo instintual dela, levado para a materialização de um produto, de algo que ela esteja construindo. Artesanato e instinto está tudo junto. Igualzinho o processo o problema do subhumano, está entendendo? Com o processo da pessoa, por exemplo, da antiguidade. A mesma coisa. Então, mas a psicologia, embora eu suponho, porque eu não entendo o que a psicologia diz sobre isso, que ela deve fazer alguma abordagem errada da emoção. Mas a psicologia está muito ainda superficial dentro do processo. Então, isso aqui é mais para... Eu penso que a psicologia um dia vai melhorar a hora que ela começar a abrir o jogo, não ficar no vácuo do processo da medicina, e também ela, por exemplo, arranjar suas drogas, sua farmacologia. Eu já falei isso aqui. É só eu que falo essas coisas, mas é um jeito, é uma saída que seria para melhorar esse aspecto. Para não ficar apenas o processo da mente tão circunscrita ao problema atrás da testa e só fica nisso. Mas do ponto de vista cerebral, não sai disso. Você olha para a psicologia, como é que é parada, que eles vão no vácuo daquilo que existe. Isso é bobagem. Devia de mostrar independência, caminhar, seguir em frente. Eu vivo dizendo isso aí, então é preciso caminhar mais para esse processo. Agora, acho que nós tudo está evoluindo mais. A Terra está numa fase boa sobre esse processo de evolução como nunca houve antes. Então, né, relaxe e aproveite. Vamos ver tudo que a gente pode fazer para aproveitar isso aí. Tiago, na parafotologia, não sei se está funcionando o microfone? Acho que não, né? Foi? Você traz aqui vários elementos talvez da tua vivência também, né? Que eu queria que você trouxesse para a gente assim, a tua experiência dentro dessas relações aqui, a constância relativa do temperamento ao longo de múltiplas vidas. O que é que você conseguiu identificar em você, das suas múltiplas vidas, de outras vidas, que isso traz como elemento para a gente pensar? Porque, por exemplo, eu como não tive a inversão existencial nessa vida, né? Então quero isso para a próxima e quero tentar entender um pouco mais de vocês que tiveram essa experiência nessa vida, como é que vocês conseguiram identificar. Você traz várias relações aqui, por exemplo, com o amparo, os insights do amparador de função. O que é que você tem para trazer assim, de informação das tuas vivências nessa relação da recuperação de consciência, por exemplo, desde a infância? Como é que você conseguiu, né, fazer essa leitura mais específica, né? Porque a gente tem, às vezes eu percebo que eu tive algumas coisas na infância e ou não consegui dar a devida importância, até às vezes pelo processo mesológico, mas como é que você conseguiu fazer porque às vezes a gente tem, né, alguma experiência que você sabe que se de repente você tivesse, digamos assim, priorizado mais aquela experiência, você talvez não tivesse desviado tanto e está tendo aqui fazer uma... No meu caso, acho que o curso intermissivo fez uma diferença boa, né? Me ajudou a fixar mais esse meu temperamento. Eu tenho já provavelmente de outras vidas, e essa dedução que eu tirei foi mais comparando com a minha família, que no geral, minha família como um todo não tem esse mesmo temperamento que eu, né? Então acho que foi mais ou menos por esse caminho aí que eu cheguei nessa dedução. Rosa, queria chamar a atenção que hoje é o Tiago que fez verbete fora de série. Tem 6 páginas. Agora você precisa olhar a frase enfática e engolir a frase enfática do Tiago. O homem é uma fera. Está mostrando cada dia que passa mais fera ainda. Cuidado com ele. Gente, eu já entreguei ele para vocês, mas eu estou aqui.
Estou até respondendo alguma coisa para fortalecer o homem. Mas vamos em frente. Ô, João, pode falar. Tiago. Alô? Está saindo? Então, na parafatologia, na terceira linha, de cima para baixo, onde fala os insights promovidos pelos amparadores extrafísicos, operadores extrafísicos de função, eu queria, assim, juntar até tudo. A recuperação de cons desde a infância e a autocoerência com o curso intermissivo rememorado. Queria que você falasse um pouco sobre esse posicionamento aí. Se é alguma coisa que você já passou por isso, experiência sua, né? Sim, o inversor intelectual, ele é intelectual, até se vocês verem no verbete hiperfilologia inversológica, tem muita relação com as conquistas que ele consegue antecipar com mais facilidade ou com mais intensidade, enfim. Isso acontece justamente porque, desde cedo, ele consegue recuperar mais cons em termos de conteúdo intelectual, os cognopensenes, etc. E essa facilidade que ele tem mais em termos intelectuais favorece a questão dos insights de amparadores de função. Por exemplo, ele senta para escrever e, faz trabalho de energia, se predispõe para o amparo de função e começa a aparecer, surgir ideias, fica mais fácil de ter esse contato com os amparadores, uma vez que ele consegue desenvolver o parapsiquismo. E é até bom chamar atenção aqui para a tributologia, que eu coloquei aqui predomínio das percepções extrasensoriais, notadamente do autodiscernimento no emprego precoce da intelectualidade inata. Justamente para chamar atenção para essa questão da intelectualidade, que ela está envolvendo outras vidas também, temperamento de outras vidas, e também a interação com os amparadores de função. Os amparadores técnicos, né, da questão da escrita, etc. Isso acontecia para você de uma forma espontânea ou você percebia que realmente havia algo a mais? Isso acontecia, eu começava a trabalhar e eu percebia que isso acontecia, né? No início eu não dava muito valor para o fato de ser questão, por exemplo, de amparo de função e etc. À medida que foi passando o tempo, eu fui vendo que realmente tinha lógica ter essa atuação, né, de amparadores, e aí eu comecei a promover mais isso intencionalmente. Uhum. Em relação à comparação sua, no caso, você começou antes até da adolescência, né? Já em criança ainda, né? Com essa percepção, né? Percepção. Então, você se comparava com os outros, ou havia essa comparação, você se sentia como? Como você se sentia em relação a esse diferencial seu? Eu tinha uma série de processos emocionais que me dificultavam um pouco assumir isso mais cedo, né? Então, acho que isso foi um ponto que pegou um pouco assim para mim. Até pela questão de família também, problemas acho que de outras vidas também que eu trago como dificuldades, né? Mas, no geral, eu não tinha muito essa percepção de que eu era muito diferente. Não, eu tinha justamente, às vezes, a percepção contrária, né? Oposta. Uhum. Mais de subvalorização, etc. Aí você foi assimilando isso para você, depois foi ficando natural? Posso dizer que sim. Uhum. E a família não tinha assim, muita cobrança que você seguisse os padrões, como dizem, entre aspas, normais das outras crianças? Não. Minha família é bem, vamos dizer assim, liberal, vamos dizer, né? Então ela é bem, deixou eu me desenvolver do modo como eu gostaria de me desenvolver, claro que sempre cuidando, né? Sei. Mas eu fui seguindo mais a minha linha e alguns exemplos na família, alguns pontos. Não que minha família seja ruim, uma boa família, né? Bem atenciosa, acho que isso foi um fator bem esse apoio da família foi primordial. Até para você não se sentir um ET, né? Então isso é importante. Outra, ainda no final, porque eu passei mais ou menos por isso, só que eu não tive a compreensão da família, que minha família era uma família
é de pessoas semi-analfabetas, entendeu? Então, com dificuldade de entender. Então, eu tive muita discriminação. Por isso que eu estou te perguntando isso. Na patologia, no final, quando você fala que a inteligência evolutiva funcionando como mediadora dos módulos de inteligência, você, na verdade, deixa eu ver se esse raciocínio que eu fiz, se foi isso. Se não foi, você fala o seguinte, que a inteligência evolutiva permeando as outras inteligências que o professor falou, emocional que você cita aqui, afetiva, sexual, e ela dando o tom, não é isso? Porque se não houvesse a inteligência evolutiva, você não saberia como lidar com as demais, não é isso? Sim, até porque a inteligência evolutiva também é como se fosse um valor, né, para o investidor intelectual, a gente percebe, porque às vezes ele tem muito talento acadêmico, às vezes tem muito talento musical, etc., mas ele mesmo assim, apesar disso, sem também desprezar esses talentos que ele tem, ele prioriza realmente a questão da evolução, de estar lá para fazer assistência, etc. Então isso é um ponto que é bem preponderante, bem sério, né, no caso do investidor intelectual. Uhum. Ele procura sempre ver onde que ele pode empregar os talentos dele para poder ajudar melhor os outros. Uhum. Muito obrigada, Thiago. Está muito bom o seu verbete, tá? Thiago, aqui na página 22, lá na caracterologia, no item 4, criativo, você coloca no começo: elabora independentemente estilo próprio de aprendizado e regras pessoais de representação mental. Você pode falar como é que é isso, ou dar exemplos? Por exemplo, a gente pegando até no caso clássico mesmo de superdotação, isso aí acontece, da criança, por exemplo, que tem um caso da criança que estava no carro e o policial parou o carro, eles perguntaram a placa para os pais, né? A criança tinha menos de 5 anos, os pais não sabiam a placa e a criança falou direitinho, as letras, os números, tudo bonitinho. E ela, assim, ninguém ensinou para ela criou as próprias regras para poder aprender, para poder usar, fazer as contas. Então, às vezes ela vai na escola, eles passam o modo dela de fazer conta, explicam como é que faz a conta lá no papel, e às vezes ela não se adapta bem a isso, porque o jeito que ela faz conta é diferente. Tem gente que faz conta, por exemplo, usando formas. Então tem um número que tem uma forma, tem outro número que tem outra forma. E aí números, se na casa dos bilhares tem algumas formas, e ele vai juntando as formas e vai dando outro número. Isso tem também gente que relata coisas desse tipo. Então é mais nesse sentido, essa criatividade para poder representar as informações que ele recebe, né, do mundo. Isso por iniciativa, por uma questão mais autônoma, certo? Era isso. Obrigado. Aqui na letra A, página 20, eu queria que você desse uns exemplos em tecnologia. 4ª linha, de cima para baixo, a técnica do aquecimento neuronal. Isso, a técnica do aquecimento neuronal é um verbete, professor Valdo. Eu tenho aqui definição só para você saber. Mas você já usou, eu queria assim, saber se você já tem alguma experiência nessa técnica e como é que seria isso? Sim, isso sim. Eu não sei que nível que eu consegui já atingir essa aplicação dessa técnica, mas consiste basicamente de você preparar, né, os seus neurônios para um período de dias de trabalho intelectual mais intenso. Né? Então isso aí é uma técnica que eu já procurei usar algumas vezes, até para escrever verbete, etc. Né? Isso realmente ajuda bastante. Quer dizer que na prática você já utilizou. Sim. Tiago, continuando aí na linha da tecnologia mesmo, na 4ª linha, a técnica do cosmograma na compensação da inexperiência do jovem. Achei bem interessante, você poderia falar mais sobre isso para a gente? Acho que o interessante do cosmograma é que ele te dá uma noção mais clara de como é que o mundo é, né? E normalmente o jovem, o investidor quando é jovem, ele tem mais dificuldade algumas dificuldades devido à sua inexperiência. Então quando ele consegue acessar as informações do mundo, né, ele consegue recuperar mais cons e criar mais criticidade, né, social e com isso evitar determinadas atitudes, tomar determinadas decisões que podem acabar prejudicando, ou que podem acabar dando para trás, ou às vezes só dar um desvio mais leve ou mais forte, né, no cumprimento da PROEX. Então isso é um ponto importante.
Tiago, aqui no ar, detrás de você. Na página 19, na fatologia, na sexta linha, você poderia falar algum exemplo prático sobre a participação em clubes de leitura? O clube de leitura acho que é uma alternativa bem interessante para o jovem, principalmente em lugares que tem pouco hábito de leitura, né? No Brasil, por exemplo, a média das pessoas é de ler 1,4 livros ao ano, né? Então acho que isso é uma média muito, muito baixa para um país, né, do tamanho do Brasil. Então acho que o clube de leitura seria como se fosse um refúgio para essa personalidade que tem mais interesse em leitura, de debater sobre as suas leituras, aprofundar nos temas que estuda. Então esse é um ponto bem interessante, bem relevante para se considerar. Gente, eu queria, agora que já tem mais gente, dizer que hoje é dia 4 de julho, é dia lá dos Estados Unidos, e é também aniversário de uma grande colaboradora nossa, muito séria, uma pessoa seríssima, que está completando 17 anos, que é a Cassandra. Agora aqui, sou comercial, até pouco tempo era uma vendedora normal. Neste último ano, minha vida anda para trás. As vendas correm mal, de vez em quando ando doente. Parece que algo me impede de avançar. Gostaria de saber sua opinião. Isso é uma pessoa de Portugal. Olha, mexa com as energias e firme aí, que nós vamos trabalhar com as energias para ver se tem boi na linha. Boi na linha quando tem interferência extrafísica negativa. Outro aqui. Em debate com um conhecido a respeito da evolução, surgiu a dúvida da qual quero compartilhar com vocês. Meu amigo questionou o conceito de evolução, dizendo que o termo é coloquialismo não científico, tanto que nem Darwin usou, uma vez que o termo refere-se às melhorias, não propriamente à seleção natural e desenvolvimento das espécies. A dúvida, então, surge quando vejo na conscienciologia, usa-se o termo evolução como sendo fator a migração da consciência de espécie para espécie. Não, mas não é só isso, não. É sobre todos os aspectos, não é só a parte física, não, a extrafísica também. Então, seria lógico dizer que não há evolução de consciência nem de espécie, mas sim melhoria, podendo ser comparada à ameba, ao ser humano, já que ambos coexistem e possivelmente surgiram na mesma época. Sim, está tudo certo. Agora, ó, eu acho isso tudo tolice semântica. Isso não é o primeiro que fala, não. A evolução que nós falamos é a progressão da consciência, o desenvolvimento dela. Ou se você quiser, fala lá com esse seu amigo, acaba com esses nomes, da semântica, tudo isso, e ele deve conquistar o autosservimento. Acabou. Fim de papo. Durma com um barulho desse. Em vez de falar em evolução, fala conquistar o autodiscernimento máximo. Bom, acabou. Agora, ó, o que eu falo é o seguinte, isso que nós chamamos de autoevoluciologia, que é a evolução feita pelo alto esforço da consciência, é o verdadeiro sinônimo da conscienciologia. Só para instruir lá o seu amigo. Tudo isso é besteira semântica, discussão semântica, bobajada. Para você. Na perfilologia, poderia explicar melhor quem são os intermissivistas da Mensa, Organização Internacional para Superdotados, Personalidade de Qualidades Especiais? Isso eu também estou querendo saber, estou procurando lá na Mensa quem que é intermissivista para trazer para cá, né? Para os Sindex e tal, para a gente reforçar nosso trabalho aqui. Professor, já estou instalando o EV há mais de um ano. Contudo, ultimamente, durante o processo de movimentação das energias, meu corpo eleva muito a temperatura, de modo que os quase 0 graus que tem feito na madrugada aqui em Porto Alegre, tenho que tirar toda a roupa e me destapar de tão quente que o meu sofá fica. Considero que tal elevação de temperatura durante o EV tem me atrapalhado para manter a lucidez da projeção. O senhor poderia comentar o que está acontecendo? Primeira coisa, preciso ver se você é ectoplasta. Por isso que você está sentindo isso, pode ser que seja. Agora, preciso ver sua idade, como é que está seu peso corporal, uma série de condições fisiológicas, orgânicas, da constituição do seu soma, para ver por que está havendo essa temperatura. Outra coisa, preciso saber se você não tem hipertensão arterial. Tudo isso aumenta a pressão. Precisa examinar. Agora, o mais correto nesses casos, quase sempre que ocorre, ou vamos dizer, o mais frequente, é a pessoa ectoplasta, então ela aumenta a temperatura. E eu sou capaz de aumentar a temperatura com qualquer pessoa
se eu mexer nas energias e movimentar os chakras palmares. Eu faço isso faz 60 anos. Qualquer um pode sentir isso na hora. Agora, estudo a gente tem que ver se com você aí está acontecendo justamente isso. Se você examinar você mesmo e ver como é que está. Professor Tiago, dentro da infecciologia existem estudos e pesquisas sobre os maiores problemas emocionais da juventude atual na SOCIM patológica? A meu ver, essa contribuição dos inversores viria ajudar muitos jovens perdidos dentro de si mesmos. Em sua opinião, de inversor intelectual, qual a sua visão sobre a juventude atual da SOCIM patológica? Dentro dessa questão da afetividade, eu vejo que a promiscuidade é um ponto bem sério, né, para ser considerado. Justamente, acho que é um dos pontos um dos maiores travões, né, do inversor existencial, do jovem, né, na verdade, quando começa a aplicar a inversão existencial, é justamente essa questão da afetividade, né. Agora, tem um livro de Invex que pode ajudar a aprofundar mais nesse assunto. Se quiser procurar, tem aí na internet para comprar. Um tenepsista iniciante, 2 anos de prática, pode participar de algum empreendimento assistencial extrafísico e, em decorrência do evento, sofrer ataque extrafísico a ponto de voltar defasado energeticamente para o corpo, inclusive ter dificuldade de interiorização por estar com consciência patológica? Ou somente consciências mais evoluídas, igual os hipicons, os senhores que já se encontram numa faixa mais avançada da escala da evolução? Em síntese, fazendo analogia com aquele caso que o senhor conta sobre o ataque das 6 consciências que queriam acabar com sua vida, por estar na condição de infiltrado, um mero tenepsista também pode ser passivo? É lógico. Ou seria algo apenas para ser desperto? Não. Isso aí pode acontecer com qualquer pessoa. Agora, o problema da pessoa é ver qual foi a sua intenção. O que aconteceu? Primeira coisa, não fique com raiva, ojeriza, ódio, desafeição com respeito aos assediadores. Senão, eles vão encontrar ambiente para influir sobre você mais do que o amparador de função conseguir. De modo que olha bem o que é que você andou sentindo e pensando nesse contexto durante aquele momento. Isso tudo é importante. Olha bem como é que está a sua condição íntima e tenha confiança. E outra coisa, aproxime-se do amparador. Ele vai te dar mais força e pode fazer as suas projeções assistidas, ajudando você. Uma personalidade nosográfica pode, de alguma forma, alterar o comportamento do inversor intelectual? De que maneira? Assediador, não é possível. Pode acontecer na mesma vivência a invex intelectual e a mediunidade esponja? É lógico que pode. Se sim, de que forma ambos podem se complementar e trabalhar junto a favor do inversor de alguma forma sadia? Você quer falar? Seria bom, falando sobre inversor. Pode só repetir a última pergunta, eu não entendi direito. De que forma ambos podem se complementar e trabalhar juntos a favor do inversor de forma sadia? Bem, eu acho que até, mais uma vez chamando a atenção por essa questão da tributologia que tem aqui no verbete, as questões das percepções extrasensoriais, elas são bem importantes, né, nessa questão do inversor intelectual. Então vejo que um diferencial sério no inversor intelectual é que justamente ele tem também o parapsiquismo desenvolvido, né? Então isso é um ponto importante. O fato de ser inversor intelectual não quer dizer que ele não tem outros atributos, significa que esse atributo é um atributo mais predominante, né? Tiago, aqui na letra B, na página 22, exemplologia, você divide entre o inversor intelectual iniciante e o veterano. Na questão da porcentagem, o que você vê para o iniciante, esses 10%, na prática, o que seria esses 10% que ele já adquiriu? E no veterano, quais seriam esses 10% que ainda falta? Essa aqui, na verdade, foi uma ideia que eu tirei do manual da ProEx, tem essa divisão percentual. E aqui o que eu observo é que realmente no início, a gente precisa de muito mais livro, né? Porque a gente tem muito menos cons recuperados. Então, você consegue ter ideias, vamos dizer assim, espontâneas sobre coisas mais avançadas, mas no geral você precisa ainda de muita leitura. Então aqui vem até o desafio de trazer a erudição para a adolescência, que eu acho que é um ponto que ajuda bastante nessa questão. Bem, uma vez que você já está fazendo o seu aquecimento neuronial, né, e já está levando isso para
sua exercitação neuronial, né, de estar levando isso para a adultidade. Quando você chega, por exemplo, na meia-idade, você já tem muito mais recuperação de cons, até devido à questão do parapsiquismo, devido à quantidade de leituras que você já fez. Então aí fica... Você ainda continua utilizando a leitura, continua lendo bastante, mas eu imagino que aí não posso dizer que não tem experiência nessa área, mas imagino que você começa a ver mais coisas repetidas, coisas que você já sabe, coisas que você já deduziu nos livros, né, mas você acaba continuando lendo até para manter o exercício neuronial, né. Mas, por exemplo, eu sento hoje para escrever algum livro, para escrever algum material, eu tenho que sentar com vários livros, né, para poder consultar, ver onde é que eu tirei aquela ideia, para ter a minha própria ideia. Acho que à medida que você vai avançando, você consegue ficar menos dependente disso. Você consegue ampliar a sua aula memória, a sua memória também intrafísica, né. Acho que nesse sentido aí que eu vejo isso. Tá bom, obrigada. Uma coisa que seria bom é você explicar aqui, que você fala sobre o autoideário. É bom explicar isso aí, fala alguma coisa para tudo. O autoideário, eu vejo que ele é extremamente importante, pelo menos no meu caso, isso ajuda bastante, né? Eu sempre estou aqui com um papelzinho no bolso, né? Caneta também, na minha bolsa eu tenho 4 canetas, mais uma caneta aqui no meu casaco, que é a que está aqui, né? Que é justamente para eu nunca perder nenhuma ideia. Às vezes eu estou andando de ônibus, eu paro, anoto uma ideia. Às vezes estou andando na rua, paro, anoto uma ideia. O pessoal passa, fica olhando, mas eu não ligo muito, não me importa. Porque depois aquela ideia não volta. Então, isso é um ponto que é interessante. Então, eu tenho um banco de dados registrado não só no papel, como também no computador. Só no computador tem mais de 1000 fichas de ideia, cada uma com mais de um item de ideia. Então, isso extrapola mais de 2000 argumentos, vamos dizer assim, né? Fora os que eu tenho no papel que eu ainda não digitalizei. Então, acho que isso é um ponto bem importante. Isso ajuda muito a escrever, porque você cria um repositório mental somático bem especializado, bem técnico, bem próprio seu, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante para a adolescência, principalmente para o pessoal que está na adolescência, começar a criar mais esse hábito para depois conseguir colher os frutos disso com mais intensidade, né? Isso é um processo que ele é acumulativo. Se você começa desde cedo, você consegue ampliar cada vez mais esse banco de dados, né? Fazendo uma análise aqui do que o Tiago falou aí na fatologia, eu faço questão de chamar a atenção de vocês para o autodidatismo, a leitura útil, o processo do turno intelectual, a biblioteca pessoal, a agenda pessoal da pessoa. Agora, junto com isso, o laptop, o quociente de inteligência, os dicionários cerebrais, o poliglotismo e a inteligência evolutiva. Tudo isso está aí na fatologia. Isso realmente, você tem toda a razão, é muito importante tudo isso dentro do processo de discernimento mental soma para o jovem. Muito bom. E eu vejo que leitura, você entrou em vários detalhes da leitura. Perfeito. Tiago, uma pergunta aqui. Para um jovem lúcido candidato em BEX, como ajudaria essa pessoa a entrar em um Greenbex? Como ele poderia desenvolver sua intelectualidade através do Greenbex? Você poderia falar um pouquinho? Em primeiro lugar, o Greenbex, eu vejo que é uma oportunidade que o investidor normalmente observa como uma oportunidade de finalmente, né, conversar com aquelas pessoas que ela estava procurando e não encontrava, né? Então, o fato de o Greenbex ser acolhedor, se preocupar com essa questão do acolhimento, é muito importante para o investidor intelectual nesse sentido. Já ouvi várias vezes relatos de pessoas falando justamente isso, né? Que queriam pessoas para conversar sobre esses assuntos, conversar sobre evolução, sobre recuperar a lucidez, etc. E justamente no Greenbex, finalmente, eles encontraram esse grupo, né? E, bem, o Greenbex por si só, ele já, uma vez que está estabelecido, e ele é um Greenbex produtivo, por si só ele já ajuda a desenvolver a intelectualidade, porque o Greenbex, ele é um grupo de pesquisa, né? O primeiro objetivo e último do Greenbex é produzir pesquisas. Então, isso por si só já desenvolve a intelectualidade de qualquer investidor, né, que esteja participando do grupo. Tiago,
O professor Valdo, agora há pouco, citou autodidatismo, né? Agora eu pergunto, como que funciona o seu autodidatismo? Bem, de vez em quando as pessoas brincam, né, comigo, porque eu costumo fazer muita coisa diferente, várias áreas diferentes. Por exemplo, eu sou psicólogo, mas eu ainda dou aula de física, matemática, química. O pessoal às vezes se assusta quando eu falo que eu sou psicólogo, né? Justamente porque, no geral, eu sempre estudei por conta própria, muitos assuntos. Enfim, acho que nesse sentido seria um ponto que o autodidatismo funciona bem comigo. Nas instituições conscienciocêntricas, por exemplo, em todas as áreas que eu entrei, isso acontece não só comigo, não só com investidores intelectuais, mas eu vejo que, de um modo geral, isso acaba acontecendo e é importante para todo mundo, né? Você entra numa instituição, vai trabalhar numa área que às vezes você nunca mexeu. Você entra na comunicação e nunca abriu um CorelDRAW, nunca fez nenhum desenho, nem no papel direito, né? Você acaba aprendendo justamente para poder ajudar aquela instituição e etc. Então, nesse ponto, o autodidatismo também teve um papel bem importante para mim. Obrigado. Ô, Tiago, aqui no ar, 2 fileiras atrás de você, eu queria te congratular pelo verbete. Obrigado. E, então, eu acho que está muito interessante, muito bem feito. E dizer também que eu acho que você é um dos meus sonhos de consumo, no sentido de, quando eu crescer, quero ficar que nem você. Quer dizer, na outra ressoma eu quero nascer como você nasceu, porque eu acho que é ótimo, né? Tá nesse meio, assim, bastante promissor para o crescimento. E ontem, coincidentemente, dei uma carona, e a gente estava falando sobre a sua família e tudo mais. Então eu queria saber qual que é o efeito que a sua dupla evolutiva, essa gracinha aí do seu lado, ela faz na sua vida, no seu trabalho intelectual, em geral, assim. Uma coisa que ela me ajuda bastante na questão da pacificação íntima, né? Porque eu sou muito ansioso também. Às vezes sou um pouco estabanado, então acho que ela me ajuda a ficar um pouco mais tranquilo. E pensar agora você é um pouco sampaco, né? Sim, sou sampaco. Que ela é inversora também, né? Sim, também. Uhum. Quer dizer, é uma combinação ótima. O inversor também está com uma inversora, né? Ok, obrigado. Tiago, Canoá, Djalma, tudo bem? Parabéns aí pelo verbete, realmente está muito bom. Achei duas abordagens, eu achei muito interessantes aí. Na maniologia, você inverteu o conceito da mania, trazendo as manias positivas como elemento de sustentação. Eu achei isso muito interessante, essa abordagem aí. Até vou pedir para você aprofundar um pouco esse mecanismo da mania aí de tornar pesquisa pessoal para cada nova descoberta. Eu acho que isso aí é o cerne dessas manias. Isso tem muito a ver com a curiosidade, né, da pessoa. Isso é uma coisa que eu tenho bastante, né? Geralmente, quando falo de um assunto novo, eu gosto sempre de procurar esgotar aquele assunto o máximo que eu posso, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Às vezes isso dá um pouco de problema, né? Porque às vezes eu fico querendo entrar muito no assunto, o pessoal não está muito querendo falar sobre aquilo, quando eu estou conversando, né? Mas, no geral, eu gosto de entender o funcionamento de tudo, né? Isso é um ponto que eu acho que é bem preponderante no caso, né, do investidor intelectual, da pessoa que tem intelectualidade, que prioriza a intelectualidade, né? Queria sugerir também você colocar entre a teologia, o geek. E outra coisa, também senti falta, você falou bastante do parapsiquismo em todos os lugares. Na caracterologia, você poderia ter colocado um livro específico sobre o parapsiquismo dentro dos mecanismos da sociedade, também como argumento de defesa de um diferencial do superdotado do ponto de vista do inversor. Sim, concordo. Concordo. Uma pergunta. Ô, Tiago, você tem certa facilidade que eu tenho, de reconhecer assim uma criança que é inversora, que tem
alguma coisa a mais que você dá quase certeza que aquela criança tem um futuro já comprometido com o desenvolvimento intelectual, com a Conscienciologia, alguma coisa desse tipo? Olha, normalmente o que eu observei é que não que eu tenha essa facilidade para identificar, mas normalmente o que acontece é que eu percebo afinidade muito forte com às vezes algumas crianças, às vezes alguns adolescentes ou alguns adultos, e isso me faz deduzir, né, que possivelmente, pelo fato de eu ter mais proximidade com aquela pessoa, ela deve ter algum curso intermissivo, algum nível de abertura maior para essas ideias. Mas, bem, essa questão de identificar, assim, friamente, né, normalmente, na verdade eu não observei muito bem se eu tenho essa capacidade, não. Ok, obrigado. Isso estou me contando aqui, porque eu falei aqui que eu não expliquei o que é, porque o que é uma expressão usada é uma espécie de nerd, né? Porque não é social, mas é o cara que é assim, preocupado em conhecer e entender a tecnologia por trás de tudo. Isso é uma expressão importante. Sim. Em questão da conviviologia, relacionamento com o grupo, até o seu grupo mesmo de inversores, quando você se coloca essa habilidade autodidata de você conhecer várias áreas, e você se apresenta com esse conhecimento, como você é visto pelos demais? Como de uma forma natural ou não? Bem, depende muito. Eu não tenho muito um padrão, não. Normalmente eu procuro ficar um pouco mais na minha, às vezes eu não mostro muito, né, às vezes o meu autodidatismo e alguns talentos que eu desenvolvo, porque bem, eu não sinto bem, né, muitas vezes ficando nessa situação. Mas inevitavelmente muitas pessoas acabam reparando, costumam comentar e etc. Mas eu sempre trato isso com naturalidade. Procuro sempre reconhecer que isso é uma coisa que é muito, essa questão da intelectualidade, de superdotação, é muito valorizado, né? Mas eu vejo que tem coisas que são mais sérias do que isso. Por exemplo, a questão da conviviologia, que é extremamente importante, né? Por exemplo, a Juliana, o comentário da Juliana, ela tem mais condições do que eu nessa área, então eu aprendo muito com ela também. Então são coisas que eu vejo que é um pouco supervalorizado, mas não que tenha pouco valor em função disso, mas acho que é supervalorizado também, principalmente pela questão do meio acadêmico, etc. Né? Se vê uma pessoa que tem inteligência evolutiva super desenvolvida. Tem o caso, por exemplo, do Gregory Robert Smith, você deve conhecer, não sei, um rapaz lourinho dos Estados Unidos, se não me engano. Ele, com acho que 12 anos de idade, já tinha se reunido com Mikhail Gorbachev, com a Rainha Noor, com Bill Clinton, para debater sobre a condição da infância na África, no planeta, uma coisa assim. Só que eles davam valor para isso, é lógico, mas eles se interessavam mais, até no meio acadêmico principalmente, porque ele, desde 2, 3, 4 anos de idade, corrigia as pessoas em gramática, o modo que elas falavam errado, etc. Que era muito bom em matemática. Então, eu vejo que os dois são bons de se considerar, são interessantes de serem levados em consideração, serem estudados, mas acho que essa questão do talento evolutivo, ela é bem importante também da gente levar em consideração, né? Porque acho que você, como professor, também deve ter percebido que há um estigma, no caso, em relação, tanto quanto o infra, quanto o super, né, dotado, no seu caso. Sim. Então, como a maioria desconhece, há uma tendência a rotular, né? Então, isso às vezes deixa o professor, a consim, o aluno, um pouco não à vontade, não é isso? Uhum. Isso é até questão interessante que você comentou, porque a superdotação, na verdade, ela é uma predisposição inata a desenvolver talentos. Ser superdotado não necessariamente significa que você vai ter grandes talentos em áreas, por exemplo, acadêmicas, né? Então, você vê no Brasil, tem, se não me engano, 5.000 superdotados oficialmente identificados, sendo que a média que se estima é de 10% da população. Então, ou a gente não identifica,
ou eles não aparecem, ou eles não se desenvolvem. Então, outra coisa, eles não vieram aqui para ver CCCI. Também. Então, e uma pessoa que é infradotada, ela consegue desenvolver talentos que uma pessoa superdotada também consegue. Só que, normalmente, ela precisa ter mais esforço, mas não significa que ela consiga ter menos, que ela vai conseguir menos capacidade. Isso. Tem até um artigo que está aqui na bibliografia, que é do François Gagné, que ele é canadense, e ele fala justamente sobre isso. Acho que esse é um artigo bem interessante. Ele está em inglês, não tem tradução para ele, não. Agora, aqui para você, Thiago. Obrigada. Qual a importância da retrocognição para o reciclante? De que modo saber se vale a pena ou se é melhor não saber do passado? Eu acho que você tem mais... Não, é você. Isso aí é da Invex. É bom você dar a sua opinião aí, você está na tribuna. Bem, minha opinião... Tribunice então, hoje. O que eu acho é o seguinte, eu tomei uma decisão que eu vou investir, é claro, para ter essas retrocognições, mas eu vou deixar também um pouco, isso acontecer meio naturalmente, porque sabe-se lá o que eu fiz na minha vida passada, o que eu posso acabar descobrindo, né? O que eu procuro fazer, me esforçar mais, é para lembrar do curso intermissivo, que eu acho que é o mais prioritário no meu caso. A última vida, não sei onde é que eu estava, o que eu fiz, então acho que esse é um ponto... Você sabe que tem umas franjas, mas não tem pega rapaz, o rapaz é sério. Me considero exótico por ser superdotado na questão da psicomotricidade e ter um certo poder de intelectualidade. E isso é fato. Ultimamente tenho atuado só na condição de goleiro quando jogo futebol. Até porque minha profissão futura irá exigir ocasionalmente muita habilidade com as mãos. Pretendo ser médico, neurologista, neurocientista e conscienciólogo. E atualmente estou prestes a completar os primeiros 6 meses de TENEPS. Estou admirado com os resultados alcançados. A questão é que ainda tem muita dispersão intelectual. Como manter a concentração consciencial sem sofrer interferência negativa da sociedade convencional? Seria bom você dar um conselho, uma recomendação para ele. Acho interessante que você falou que joga muito como goleiro, né? Não que futebol não é legal. Eu não gosto de jogar futebol, né? Mas, exatamente. Eu, por exemplo, não coloco nem a mão no elevador para segurar a porta, porque se machuca a mão eu não consigo escrever, né? Então acho que esse negócio de ser... esse negócio para ser cirurgião é bom cuidar dos dedos, né? O goleiro leva a bola bem no dedo. Né? Então, acho que esse é um ponto que... Oi? Agora, a primeira coisa que a gente tinha que perguntar para ele é colocar a mão assim para ver se está tremendo. Isso aqui é importante no caso. Agora, para você. Quais foram os contrastes percebidos entre o autor e a família? Em princípio, elogio o princípio do detalhismo nos esforços mental somáticos. Uma experiência pessoal com aumento da intelectualidade é o detalhismo dos verbetes. A pormenorização das expressões dos verbetes abriu mais cosmovisão sobre ele e melhor aproveitamento de cada um. Gostaria de saber qual tipo de técnica mental somática utiliza para melhor aproveitamento e retenção dos conteúdos estudados. Bem, em primeiro lugar, todo mundo pergunta para mim, né, quanto tempo eu levo para ler um livro. Né? Eu leio uma página, por exemplo. Às vezes, se eu quiser ler uma página, eu consigo ler em menos de 2 minutos, mas normalmente eu levo uns 10 minutos para passar de uma página, dependendo do livro. Porque essa questão que eu coloquei, se não me engano, na mitologia da leitura dinâmica, né? Que o ler rápido, você consegue ler rápido, mas para estudar realmente com profundidade, exige mais esforço, exige mais tempo, mais caneta. Né? Então, meu livro sempre está todo rabiscado, né? E, geralmente, eu falo para todo mundo, né? Normalmente eu faço tudo com o livro, só não cuspo nele, né? Depende, às vezes dá vontade, mas eu não faço só isso com o livro. Então tem tudo marcado, anotado com caneta marca-texto, com caneta normal. Eu faço um índice pessoal remissivo no início do livro, vou aprofundando os assuntos à medida que eu vou lendo. Então, em primeiro lugar, a leitura, né, que é extremamente importante para esse aprofundamento. Em segundo lugar, além de ler, estudar também, porque existe a leitura sem estudo. Né? Gostaria de perguntar ao verbetógrafo, professor Tiago, o último item da tecnologia. As técnicas de sondagem na escolha de obras prioritárias, na otimização do aproveitamento do tempo de estudo ao longo da vida. Uma técnica que ajuda muito nisso é a técnica do aperitivo intelectual.
se não me engano tem um verbete também sobre isso. Tem. Então, normalmente quando eu vou comprar um livro, por exemplo, primeiro eu pesquiso, se eu quero estudar um assunto, eu pesquiso na internet os autores que tem sobre aquilo, os livros que tem sobre aquele assunto. Às vezes eu vou numa biblioteca para dar uma folhada no livro, às vezes na própria livraria eu dou uma lidinha no livro, né? E faço uma lista de tudo que eu achei, dos assuntos que cada um trata, mais ou menos o que eu posso tirar de proveito de cada um desses livros. Aí eu vejo qual é a minha prioridade de estudo no momento e escolho aquele livro. É mais ou menos por aí que eu sigo. Outro, na interaciologia, poderia explicitar o 4º item, a interação, estudo eterno, compensação mental somática. Compensação mental somática também é um verbete, né, se não me engano. E essa questão do estudo eterno é justamente a ideia de você nunca parar de estudar, né? Isso é um ponto que ajuda muito na profilaxia de algumas doenças mentais. O autodidatismo ininterrupto, que a gente Exatamente. Chama. Pode falar mais se você quiser aí, faz favor. Ela está perguntando, quem está perguntando é a Cris Nievas, de Buenos Aires. Tem verbete, né? Sabe se você poderia ler a definição para mim? Tudo tem verbete aí, ela sabe que tem, mas ela está perguntando para ver. Eu acho que muita pergunta que ela faz é para sondar a turma. A Cris, todo dia ela manda 1 ou 2 perguntas aqui. Eu vou ler a definição, então. A compensação mental somática é o ato ou efeito de a consciência lúcida compensar as perdas ou deficiências do soma geradas pelo envelhecimento por meio dos recursos acumulados do mental soma. Então, justamente isso, né? Você tendo o autodidatismo ininterrupto, vai te ajudar justamente a prevenir determinadas doenças degenerativas no cérebro, porque toda vez que você estuda e você aprende coisas novas, você aumenta a quantidade de neuróglias, a quantidade de sinapses que você tem no seu cérebro fica um pouco mais pesado mesmo, porque realmente ele aumenta a quantidade de ramificações nos neurônios. Então isso diminui o efeito de doenças degenerativas, da própria degeneração natural que tem no corpo físico. Essa semana uma pessoa me perguntou quais são os meus hobbies. Então eu estava, senta aí e anota. Lá vão meus hobbies. Então eu comecei a falar. Primeiro, pesquisa. Pesquisa significa leitura. A leitura significa anotação, registro. E logo em seguida, muita, vamos dizer, redação. Então, é uma das coisas sérias, básicas para mim. Agora, junto com isso, eu vejo jornais, hoje é mais através do iPad, mas vejo revistas de fim de semana, vejo filmes selecionados, e eu vou juntando aquele monte de filme para ver. Eu estava com a série deles aí, atualmente eu quase não tenho nenhum mais, já vi todos. E tudo eu vou anotando, tudo que eu vejo, aonde eu toco, tudo que eu escuto. Junto com isso, eu vejo os processos de entrevistas e noticiários de televisão, quando eu posso, na situação. E junto com isso, é todo o meu trabalho. O povo que eu vejo e o material que eu vejo no Holociclo, meu processo tertuliar diário e o contato com vocês. Agora, lá no fim tem manga madura. Entende? Esses são os meus hobbies. Esses são só para mostrar como é que são as coisas. Então é tudo que eu faço. Por quê? Porque eu sigo aquele trinômio. Automotivação, trabalho e lazer. O meu trabalho já é o meu lazer. Então o meu hobby, tudo que eu faço eu gosto. Eu estava mostrando para a Mabel falou assim, então Val, você arranjou uma nova cachaçinha, está com tudo, hein? Que eu estou fazendo o dicionário. Agora, por incrível que pareça, eu não posso xingar a Mabel por causa disso. Em parte ela tem razão. Você está entendendo? Então, o problema intelectual é a cachaçinha mais séria que tem, do mental soma. É o que cria mais tendência, motivação, interesse e que faz a propulsão do problema da pessoa, a partir do discernimento. Então é muito importante isso tudo aí que você está falando e o modo que você funciona. É por aí. Agora, você tem agora que começar a estudar como é que é a sua inventariologia, como é o seu almoxarifado, como é a sua dispensa mental somática, como é que é o depósito dos seus conceitos, como é o armazém dos seus construtos. Você
está entendendo? Isso é uma das coisas mais sérias que tem. Eu já mostrei para vocês, para dar o exemplo, o meu caderno de capa dura quando eu tinha 17 anos. Quantos anos você tem? 24. Pois é. Você já tem 7 anos mais do que aquele meu caderno. O meu caderno até hoje me serve dentro do trabalho que eu faço. Como é que fica isso? Você tem que começar a estudar isso aí. Agora aqui, poderia comentar até que ponto considera positiva a autoaprendizagem, como foi o caso do menino de 5 anos que decorou a placa do carro dos pais? Pois sempre fui assim. Desde pequeno sempre tive dificuldade de me adaptar ao modelo convencional de aprendizagem. Com isso, criando tipos próprios para aprender e até mesmo me sobressaindo em relação aos outros alunos de colégio e da faculdade. Embora tal condição tenha me propiciado destaque como pesquisador, ao mesmo tempo já me deu problemas, como em concursos, por exemplo, que são organizados nos moldes convencionais. Poderia comentar? Isso é uma questão que realmente acontece, né? Nem sempre uma pessoa superdotada, como você está apresentando características justamente disso, né? Nem sempre ela sai muito bem no colégio, ela tira notas boas no colégio. Primeiro porque ela às vezes aprende muito fácil e perde o interesse, né? E às vezes também justamente por essa questão do modo de avaliação ser diferente do nosso perfil. O que você pode fazer é aproveitar esse seu talento, essa sua habilidade, essa sua predisposição, para poder justamente treinar esse tipo de habilidade que, na verdade, passar em testes de concursos, em testes de colégio, é uma habilidade assim como qualquer uma outra, né? Tem que ter essa habilidade de ter a memória declarativa, a memória vocativa. Isso é importante, trabalhar bem isso, né? Exercitar isso. Tenho um irmão que tem esquizofrenia. Há pouco soube que ele, quando começou a adoecer, tinha visões, mas diziam que eram alucinações. O que me aconselha nesse caso? Lido com pessoas muito céticas. Não, a primeira coisa, existe a esquizofrenia, que é um processo físico mesmo, existe alucinações, isso tudo é fato, e existe processo extrafísico. Agora, uma pessoa pode ser esquizofrênica totalmente alterada pelo problema dela cerebral, neurológico, e ter ao mesmo tempo assédio. Aí depende, tem que estudar. Quem está falando aqui, essa pessoa é dos Açores, lá da Ilha dos Açores, de Portugal. Então o problema era estudar mais o assunto, né, ver o que é que tem. Já que você conseguiu acessar o nosso processo, veja o que é que tem mais, que você pode fazer download, né, dentro da situação. Você quer falar alguma coisa para ela aí? Ela é de Açores, de Portugal, lá das ilhas. Não, assim, alguma coisa de orientação aí de livros, orientações que tem na internet. Entrar aqui no site da Tertúlia, no lado direito, tem nossos livros, aí você vai entrar no Shopcons, que é www.shopcons.com.br. E você vai ter acesso aos livros da Conscienciologia que você pode adquirir. Então tem o Nossa Evolução, que é bem inicial, tem o Projeções da Consciência, tem vários outros títulos. Então você veja o que tenha mais interesse para você e você pode adquirir que eles enviam. Tiago, mais uma perguntinha. Saúde. Eu queria saber se você imagina, quem você estaria sendo nesse momento, né, com 24 anos, se você não tivesse se aproximado, se acercado da atmosfera da Conscienciologia. E uma outra pergunta é, que pontos que você achou que foram optimizados, né, na sua intelectualidade, na sua personalidade, com essa aproximação, com essa imersão? Bem, em primeiro lugar, se eu não tivesse conhecido a Conscienciologia, eu estaria, com certeza, envolvido com a eletronáutica, a física, astrofísica, essas coisas assim. Bem no meio acadêmico. Você estaria junto da Rosa? Sim, sim. Na física, você falou? Não na psicologia? Sim. Então, a opção da psicologia foi devido à questão da Conscienciologia. Eu nem sabia, na verdade, que tinha tantos psicólogos em Conscienciologia, mas eu pensei que era a área que eu poderia justamente me aproximar mais, né, do meu dia a dia de estudar a consciência. Foi por isso que eu escolhi a psicologia. O que eu acho que teve mais, que eu tirei de maior proveito em termos intelectuais, quando eu conheci a Conscienciologia, foi quando eu me envolvi com a Conscienciologia, né, porque na verdade eu conheço já
bem antes de eu ter me envolvido, justamente essa questão da inteligência evolutiva, de eu ter priorizado mais isso, porque eu sempre tinha essa noção de ajudar mais os outros, né? Mas ainda assim eu queria fazer física, e provavelmente, claro, poderia ajudar, mas com menos intensidade do que eu estou podendo ajudar hoje, envolvido com psicologia, envolvido mais com conscienciologia. Com licença, alguma especificação na física, alguma especialização na física? Em física? Física nuclear, física quântica, física dos materiais. Astrofísica. Astrofísica. Uhum. Tiago, sim. Dentro da sua experiência, qual a maior dificuldade que você vê para o inversor em potencial assumir a técnica da inversão? Bem, por não consciencial, no meu caso, acho que no geral isso, em todos os casos, deve acontecer, é o que mais dificulta, né? Por exemplo, eu conheço já a conscienciologia há muito tempo, né? Porque meus pais são voluntários, né? Meu pai é voluntário ainda. E meu primeiro curso foi em 97. Eu tinha 11 anos, eu acho, mas eu virei voluntário só com 17 anos de idade. Isso porque eu me envolvi com as coisas do meu porão, coisas de música, de arte, etc. E outras coisas também de afetividade. Então isso foi o que mais dificultou, né? Até que nessa idade eu consegui realmente me safar disso, justamente porque eu estava começando a entender mais essa questão da inteligência evolutiva, da assistência, da evolução, etc. Como profilaxia para isso? Olha, no meu caso, o que me ajudou mais foi as pessoas, né? O contato com pessoas que tinham curso intermissivo também. Acho que foi o maior diferencial. Para começar, meus pais, né? E depois disso o pessoal do IPC. Foi onde eu conheci, onde eu fiz os cursos da Conscienciologia, né? Então isso serviu de referencial para mim, para poder ver o que eu poderia estar fazendo, onde eu poderia chegar, seguindo um caminho diferente daquilo que eu estava seguindo na época. Então o negócio seria a gente tentar chegar com informação para ele. E chegar com informação e também, ao mesmo tempo, deixar ele não forçar a barra, acho que é importante. Por exemplo, meu pai mesmo, minha mãe, nunca falaram nada não ficavam falando de conscienciologia para mim, nem usando termos para mim, que você está sediado, nem nada disso, né? Então, vocês viram que ela está querendo saber o caminho de Santiago. Tá bom, obrigado. Tiago, Roberto aqui atrás. Sim. Em alguns momentos do verbete, você fala em taquipsiquismo. Sim. Eu não sei se isso foi uma coisa inata para você, mas eu queria te perguntar, se caso não tenha sido, que técnicas você usou ou utiliza hoje para desenvolver isso? Isso foi inato para mim, mas de qualquer modo, o que eu acho que ajuda a desenvolver bem isso é o trinômio, acho que eu coloquei na trinomiologia, trinômio, leitura, escrita e debate. Acho que isso ajuda bastante. Te ajuda a ter ideias, aumentar seus dicionários cerebrais e colocar aquilo em prática também. Você coloca em prática fazendo associações, e você aos poucos vai praticando isso e vai ficando mais, vamos dizer assim, acurado nas suas associações. Você pode saber se uma pessoa é boa de mental soma vendo as mãos da pessoa. Eu tenho uma técnica, ainda não escrevi ainda. Eu já toquei no assunto rapidinho só. Então, por exemplo, se eu for examinar suas mãos, eu vou ter ideia disso, que eu já vi que você tem medo do processo da mão, que você falou que não gosta nem de porta, de elevador, não sei o quê. O problema é o seguinte, toda pessoa, se ela movimenta muito o mental soma, ela mexe com a opção de papéis, pastas, digitação, aparelhos, etc. E isso faz pequenas mini escoriações nas mãos. Todo mundo tem 3 ou 4, se mexe muito com o processo de mental soma. Então, por aí, a gente pode ver se a pessoa é boa ou não. Porque não existe trabalho mental somático sem o trabalho de operário braçal, no caso, manual. Tem que ter. Então, precisa examinar suas mãos para ver se faz. Como é que a gente examina para ver a escoriação? Não é só vendo, não. Você passa a mão assim, ó, na mão da pessoa e nos dedos dela. Se alguma coisa te pegar na pele, é porque tem escoriação. Agora, todo mundo que mexe com o processo mental somático tem 3, 4, 5 no mínimo.
E o tempo todo, você perde umas, ganha outras. O tempo todo tem escoriação. O seu não é assim? Mesmo nessa área, nessa fase agora que a gente está usando luva, a pessoa tem. Eu sempre tenho. Eu, de vez em quando, eu conto quantos tem. Geralmente dá 4 a 5. É inevitável. Caso de papel, as coisas que você põe, a pasta que você coloca, você que trabalha com o laptop. Você está entendendo? Então, isso a gente vê. Então, uma coisa muito importante. Pela energia da mão, você vê o parapsiquismo da pessoa. Os processos, veja bem, eu vou escrever isso, que eu vou colocar isso no dicionário. Pelo processo das mini escoriações nas mãos, você vê o aspecto mental somático da pessoa. Agora, ó, não vem que não tem, não fica achando que é besteira, porque não é. A gente prova por A mais B. Isso tudo é fato, é palpável. Isso tudo é experiência minha, de muito tempo. Também, aí eu psicossoma. Mas esse eu já falei muito, já escrevi muito. Agora, o caso é esse. É examinar as mãos, são importantíssimas. Não é só as mãos de Eurídice lá do bloco, Pedro Bloco, não é isso. É coisa muito mais séria. As mãos da pessoa. Agora, ó, a coisa séria é dividir os palmos chakras, tá certo? Tudo começa por aí. Eu já tive uma série de experiências parapsíquicas com mão. E outra coisa, no acoplamentário, uma das coisas que aparece são as mãos bobas. É aquilo que começa a mexer a pessoa e vê isso lá. Isso existe. Como pelas unhas a gente vê o psicossoma? Eu quero entender mais disso. O que ele está falando é o seguinte, se a pessoa rói a unha, ela mostra que ela é onicofágica. Onicofágica, entende? O problema de roer a unha, se ela é muito para dentro, etc. tal. Tem gente que rói até as unhas dos pés. Essas coisas tudo existem. Vocês sabem que eu sempre conto aquela história dos 2 psiquiatras que estiveram atrás de mim, lá no Instituto, lá em Ipanema. Apareceu um casal de psiquiatras falando que eu não conhecia eles, que eles queriam falar comigo. E era a mulher que trouxe, os 2 eram psiquiatras. Então ela chega para mim, os 2 sentam lá, eu tiro todo mundo, só converso, só nós 3 dentro de uma sala fechada. Ela vira para mim e fala assim, o meu problema maior, doutor, aqui, é com o meu marido que está aqui. Meu marido é professor, escreve artigo, tem artigo até no exterior, uma série de coisas, tudo dentro da área da psiquiatria. Mas ele tem um problema. Eu virei para ele e falei assim, é onicofagia. Agora, mas como é que o senhor sabe? Ele esconde as mãos. Olha aqui, como é que ele está. Mostra as mãos. Ele mostrou, estava tudo ruído. Então, veja, um psiquiatra, ele já tinha 42 anos, estava roendo as unhas até hoje. Então, aquilo era um problema para ele, psiquiatra, dentro do processo que ele estava falando. Porque ele admitia e não conseguia superar o processo da onicofagia. Você entendeu? Por aí a gente vê como é que é. Agora veja, esse aí foi o top que eu examinei em matéria de onicofagia na minha vida, porque um casal, o homem, e eu ainda perguntei para ela, ele escreve mais do que você, né? Sim, ele tem muito mais artigo técnico que eu. Professor, sabe? O negócio não é fácil, o problema de unha. Você está entendendo? A onicofagia. Então é um negócio para se estudar. Eu não conhecia os 2. Agora, dei as indicações, o que eu devia de fazer, fiz arco voltaico no homem, para ver se melhorava a situação, para ver. Não achei que eu tivesse coisa muito séria de assédio, nada disso. O problema era alto assédio mesmo, era só dele. Agora, é algum processo, eu falei, você já deve saber, algum processo de repressão, alguma coisa muito séria na família. Ele falou que teve mesmo, na infância dele, então. Agora, ele não confessou, mas, por exemplo, a minha desconfiança. Qual foi a minha primeira desconfiança? O que você acha que foi? Hein? Não, isso aí é bobagem. Meu negócio é esse. Eu acho que ele foi abusado sexualmente na infância. Isso eu pensei logo na história. Mas agora, isso eu não cheguei a perguntar. Porque eu já tinha debulhado toda a vida do camarada sem nada. Agora, ela ficou muito surpresa a hora que eu falei assim, não, ele é unicofágico. Ele sofre unicofagia. Mas como é que você sabe? Ele está escondendo as mãos, olha aí, como é que ele está.
Ele foi falar comigo, estava escondendo as mãos. Eu ainda não tinha visto as unhas do cara, eu falei que ia estar na cara. Psiquiatra, vocês estão entendendo o nível? Você entendeu, né? Não, eu entendi. Agora eu quero entender um pouquinho mais. Eu quero entender o que levou o senhor a pensar que ele teria sido abusado sexualmente. Minha experiência desde Uberaba, examinando o negócio de onicofagia. Eu vi isso na família, vi isso todo lado. E às vezes a onicofagia é a ponta do iceberg. Você está vendo uma coisa que por trás é muito mais séria. A tal mulher que veio falar comigo, que eu descobri alguma coisa, eu disse para ela sobre o negócio de onicofagia, foi aí que ela chegou depois e confessou para mim o que se passava com ela. Que ela usava fumo, sabe como é que é? No banheiro escondido. E ela tinha casado. Até hoje ninguém tinha descoberto que ela usava fumo, porque ela tinha que usar, mascava o fumo no banheiro para fazer as necessidades dela, porque ela tinha uma constipação intestinal. Um dia ela foi ao banheiro, alguém tinha deixado um rolo de fumo lá, ela pegou e mascou o fumo e funcionou o intestino dela. Então ela achou que aquilo seria o fator desencadeante. E ela começou com aquilo. Ela era mocinha, nunca falou nada para ninguém. Tinha que estar sempre usando alguma coisa para tapear o cheiro do fumo na boca. Então, ela chegou para mim, eu olhei assim e falei assim, você esconde umas coisas muito sérias, não é só onicofagia. Ela falou assim, eu preciso falar com o senhor. Aí ela abriu o jogo para mim. Agora, uma mulher rica, linda, na ocasião, e ela estava com problema porque eles iam arranjar criança agora, porque ela tinha casado, e ela estava com problema. Como é que ela ia manter aquele negócio todo com o filho mascando fumo? Eu falei assim, não pode, tem que dar um jeito nisso. Então ela ia parar com tudo. Aí eu dei, e ela parou, ela deu jeito. Agora, o melhor da história, ninguém ficou sabendo que tinha isso na família dela, ninguém. E nem o esposo, que ela já estava casada. Ele não ficou sabendo nem no noivado, nada disso. Então você veja, só eu tinha olhado as mãos dela, mas olhei pelo jeito e falei assim, você esconde alguma coisa muito séria, e não é onicofagia. Eu preciso falar com o senhor. Aí eu fui, tinha mais gente na hora que eu falei isso, fui lá, fechei num quarto com ela, ela abriu o jogo para mim, chorando. E comecei a tratar, ela melhorou. Uma pessoa de Uberaba, rica, família rica, muito bem posta, a situação toda. Agora, tudo por causa do mau hábito. Aí eu fui explicar para ela não ter constipação, que ele devia de falar, comer fibra, fazer exercícios, etc. A dieta, entende? Que aquilo era um problema para ela. Agora, nunca mais ela teve. Agora, veja, eu nunca tinha sabido desse negócio que fumo poderia melhorar uma coisa dessa. Eu também ainda não sei, que eu não fui fazer experiência disso, mas ver se isso é o fator desencadeante real ou se é apenas um processo, vamos dizer, um ajuste emocional dela. Agora, para você, pode amplificar na paradoxologia, página 21, primeira linha, o paradoxo, amizade e debate na condição de motivador das relações sociais. Isso aí também tem... Paradoxo, página 21, primeira linha. Você tem também um verbete, paradoxo, amizade e debate. Tem muita relação com a questão da admiração e discordância também, que é o fato de você ter um amigo, você discordar dele, você ter ideias diferentes, mas mesmo assim aquilo não deixa de ser, de ter amizade com aquela pessoa, né? E essas diferenças de opinião são justamente, na verdade, ao invés de serem fatores que vão afastar as duas pessoas, justamente aquilo vai fazer as duas se aproximarem, porque a pessoa que ela é intelectual, ela tem interesse em debater, ela gosta de conversar sobre os assuntos mais polêmicos, assuntos que ela estuda, etc. Então eu vejo que é por aí. Outro. Pesquisas mais atuais sobre cognição já compreendem as altas habilidades e a superdotação, estando intimamente relacionadas com a criatividade. De que forma o professor faz
esse cotejo entre altas habilidades, superdotação e criatividade? Normalmente, realmente, a pessoa tem bastante criatividade na área que ela desenvolveu a superdotação. Superdotação, na verdade, é um termo guarda-chuva, ele está aos poucos ficando mais desgastado, né, pelo uso, porque a gente tem muito essa ideia de que superdotado é só na área intelectual, né, mas tem outras áreas também que a pessoa tem superdotação. Mas, no geral, aquela área que ela tem mais desempenho, ela consegue ter mais criatividade para poder resolver os problemas, para poder aprofundar, né, no seu domínio naquela área específica. Professor Tiago, poderia dizer o que já recuperou em termos de cons a respeito do seu curso intermissivo? Acho que o que é mais importante é justamente a minha ideia e minha vontade de ajudar os outros, né, de aproveitar os meus talentos para o bem de todos, né. Por exemplo, na época que eu estava envolvido mais com a arte, eu decididamente saí, por mais que eu gostasse ainda do meio, porque eu realmente percebia que naquele meio eu não conseguiria fazer mais do que eu estava, mais ajuda, né? Poderia ajudar mais as pessoas, como eu poderia envolvendo em outras áreas, produzindo mais intelectualmente, etc. Acho que isso é o mais importante de todos, né? Professor Tiago, poderia dizer qual o seu lazer dentro do trinômio motivação, trabalho e lazer? Bem, o próprio trabalho, ele é bem prazeroso para mim, né? Eu dou aula e isso é uma coisa que eu faço já desde 14 anos de idade, hoje mais seriamente, né? Isso é uma coisa que eu sempre gostei, nunca deixo eu sempre vou trabalhar tranquilo, feliz, gostando de estar indo para aquela casa. Isso em relação à motivação ao trabalho e ao lazer. Agora, em relação ao lazer, propriamente dito, eu quase que transformo ele em um trabalho também, né? Por exemplo, as pessoas vão lá em casa, a primeira coisa que eu faço é colocar uma série de jogos, isso quando a pessoa vem para lazer, né? Colocar uma série de jogos que ajuda a desenvolver mais capacidade intelectual, etc. Né? Então, acho que são coisas que eu gosto mais, que me dão mais prazer. Professor Tiago, diante da sua experiência de inversor intelectual, poderia passar alguma dica sobre de que modo otimizar a vida da criança intermissivista, favorecendo sua educação de forma que ela passe naturalmente a se encaminhar à aplicação da técnica da inversão existencial? Tem um casal e vejo muitos indícios da vida deles que são intermissivistas. Isso é a Márcia está perguntando. Bem, uma coisa que eu vejo, algumas coisas que eu vejo que podem ajudar, que no meu caso ajudaram. Os próprios pais darem um exemplo para a criança, os pais também incentivarem ela a ler bastante, pega, por exemplo, um assunto que a criança tem interesse, e dá uma série de livros para ela poder estudar. Né? Isso é um ponto que também acho que ajuda a ela recuperar cons mais cedo e conseguir justamente recuperar os cons do curso intermissivo. Uma vez que a pessoa ela se interessa por um assunto que às vezes ele não tem muito futuro, vamos dizer assim, mas pelo menos ela está lendo, ela está desenvolvendo o hábito e o gosto pela leitura, que posteriormente vai ajudar ela a ler outros livros, pegar outros materiais para poder estudar. Né? São dois pontos que acho que ajudam bastante. Pode falar. Tiago, aqui de trás, quanto a essa leitura para crianças, o que você sugeriria mais? Tipo de leitura? Em termos de leitura, olha, é mais por essa linha mesmo, né? Alguns pais geralmente perguntam isso para mim, né? Porque eu falo muito de leitura, né? Então eles perguntam o que pode dar para o filho ler. Geralmente o que eu falo é ver quais são os principais interesses do filho e pegar livros dentro daquela área. Não sei se tem algum livro que é algum tipo de literatura que geralmente funciona, né, no caso de todas as crianças. Eu acho que mais por esse caminho pode ajudar bem. Pegar pelo interesse da criança. Eu gostaria de saber se você conhece os cursos do Baby Einstein. Não conheço. São os cursos que são desenvolvidos desde a idade de 0 até a idade de, acho que, 4 anos. E são através de vídeos. E eles começam com cores, começam com formas. E eu achei sempre isso bem interessante no desenvolvimento mental da criança. E agora estão adicionando eu acho que são até a idade de 6 anos, até o primeiro. Baby Einstein. Baby Einstein. Sendo filho de voluntários de IC,
Você concorda que na sede de pais envolvidos com voluntariado conscienciológico facilita a manifestação precoce do curso intermissivo? Facilita sim. O ambiente, mesmo eles não terem falado nada para mim, só o fato deles criarem um ambiente mais com açúcar até eu, não é? Sim, meu pai era telepsista, então imagina, um telepsista em casa, né? Cheio de livros de conscienciologia, então isso ajuda bastante. É consciência terapeuta, então isso ajuda bastante. Pode falar, eu estava vendo aqui na mitologia, você fala 5 vezes em superdotação, superdotado. Eu estava pensando aqui comigo, será que a cosmoética pode ser considerada um tipo de superdotação, digamos, a partir da desperticidade, por exemplo? Eu acho que, sim, uma vez que eu estou pesquisando mais sobre esse assunto, né, eu vejo que todas as áreas que você consegue identificar um desenvolvimento precoce de talentos, você poderia chamar de superdotado. Por isso que eu falo que todo investidor é superdotado. Eles têm superdotação na área, por exemplo, da inteligência evolutiva. Eu vejo que essa questão da cosmoética poderia entrar nessa área. Porque justamente a pessoa tem mais predisposição a desenvolver talentos evolutivos. E dá então para pensar da seguinte forma, assim, para participar de um curso intermissivo, tem que ter algum tipo de superdotação e a cosmoética entre elas? Eu acho que você vai pegar, no caso do curso intermissivo, pela ficha evolutiva, né, da pessoa. E aí eu acho que o curso intermissivo ele já vai favorecer a pessoa a desenvolver essa superdotação, né, vamos dizer, essa predisposição inata à inteligência evolutiva. Tiago, aqui na página 19, patologia na linha 6, você poderia comentar sobre a originalidade evolutiva precoce? Esse é um ponto bem interessante, e eu acho que você é um bom exemplo disso, né, de você ser original, né, utilizar sua criatividade e ser original evoluindo desde cedo, né. Isso é um ponto interessante. O artigo, por exemplo, que você apresentou no congresso, super bem escrito, super interessante, falando sobre música, que é um tema que é pouco falado, e falado tão bem como você falou. Acho que isso foi um modo de você usar a sua originalidade, no caso, na abordagem desse assunto, e evolutivamente, né, ajudando não só você, que provavelmente isso deve ter dado um gás para você, como também todas as centenas de pessoas que estavam lá, mais de 100 pessoas que estavam lá no congresso, e as pessoas que vão acabar lendo também o seu artigo, né. Vejo que isso é um ponto que é bem importante nesse sentido. Alô. Vocês ainda têm 5 minutos para espremer aí o professor Thiago. Alô. Pode falar. Alô? Não pega. Alô. Não, você estava falando tanto... Dá para ouvir, né? Está ouvindo? Tá. Não, o Val estava falando tanto de roer unha. Eu lembro que eu roinha todas as unhas do dedo, dos meus dedos, até do pezinho aqui. Encravei até essa unha aqui, mijava na cama. Nossa, é um terror, viu? De criança é um terrorzinho. Agora, isso foi até que idade? Até mais ou menos uns... urinar na cama, urinese? Não, 14, até que 12 anos. E roer unha mais ou menos até os 12, 13. Mas roía até o talo. Não roía até o talo, não era tão ruim assim, mas era ruim. Mas eu queria perguntar para o Thiago quais são os planos dele daqui para o futuro, mais especificamente, assim, né? Você falou assim, ajudar as outras pessoas, você já tem algum plano assim delimitado? Você está falando o que é, qual o doutorado dele, mestrado? Pode ser isso também, a parte acadêmica e a parte a ver com a Conscienciologia também. Sim, bem, o que eu estou pensando é justamente escrever o meu livro, né, sobre justamente nessa área. É uma coisa que eu quero escrever antes dos 30, se possível antes dos 26. Quero ver se eu consigo chegar lá nessa meta. Na verdade, já estou escrevendo, né? Isso já estou na terceira redação do material já. E com relação ao mestrado, eu tenho interesse mesmo em fazer mestrado na área de superdotação. Mas ainda não sei quando eu começo. Você tem 4 anos para virar gente. É aos 28 que amadurece tudo, inclusive o cérebro. Você está com 4 anos. Por enquanto, você é um menino. Tá certo? Só aos 28 que há a maturidade biológica. Agora, na sua idade, qualquer um pode ter muita coisa. Eu que era um cara atrasado, tinha uns 2 anos de atraso que eu não tinha escola, com 24 anos eu já tinha curso superior, já tinha uma opção de coisas, já dirigia uma faculdade praticamente, e já era professor até de curso superior. Entende?
Então tudo é possível. Você tem mais 4 anos para chegar nos 28. Eu sempre coloco como critério aquilo que o senhor comentou uma vez comigo na tertúlia. Sempre tem alguém mais inteligente que a gente, né? Então, sempre tem mais gente na frente. Então eu procuro sempre aprender. Agora, ó, e sem comparar com o serenão, nós estamos falando de pré-serenão, porque se for comparar com evoluciólogo, não vale, aí não, aí é covardia. Não dá, tá certo? O negócio é o pré-serenão. Pois é. Fazendo pesquisa, Eu já estava no Beagle, né? Agora, esse negócio muito novo, vocês sabem que isso aí tem que dar um desconto, né? Isso é coisa relativa. Na física, eles acham que tudo que a pessoa descobre em física é até os 26. Sim. Quer dizer, então é tudo uns bichos, né? Ainda não viraram gente. O processo é virar gente. A maturidade é a coisa mais séria que tem. Mas é o caminho, precisa ser assim, né? Agora, é o jeito, a pesquisa aí, ó. Tem o Greve ali que faz as pesquisas dos coleópteros. Se de ver como é que está voando com as borboletas. Como é que fica isso? Cadê o livro? Estamos esperando. Calma. Eu estou preparando um livro que é uma parte do inventário que eu estou fazendo das espécies de borboletas de todas as livres de fronteira. Então, eu estou preparando o primeiro volume com 100 espécies. Estou trabalhando nisso. Bacana. Está vendo? O povo está fazendo força. Ele não está de greve, ele está trabalhando. Está funcionando. Isso é importante. Mas, olha, foi muito bom aí. Vamos ver agora os próximos. Você sabe que a Dulce está trabalhando com mais 20 aí para vocês. Hoje vocês vão começar a escolher os 20 aí dos meus, porque esgotou o repertório temporariamente. Mas vamos ver se na próxima você entra com os 2 ou 3 já. Confio em você. E outra coisa, como é que está aí a sua... Pois é, vamos ver o que é que vai dar. Eu mandei 3 propostas, né, para ver se... Eu confio em vocês, tá certo? Vamos em frente. Estou esperando ainda. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 58 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 27 perguntas online, 10 votos presenciais e 7 votos online. Os recados de hoje: a Luimara sobre o curso com Sincobaia, a Valdirene sobre o acoplamentário e o Antônio Augusto sobre o ciclograma. Antes com vocês o Fernando sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Queremos nos dirigir aí ao pessoal os amigos da enciclopédia que têm a assinatura no mês de junho. Mais da metade das assinaturas de junho venceram e não foram renovadas. Então eu pediria àqueles amigos que têm intenção e podem renovar, que eu faço aí, que é bem fácil hoje. Basta ligar na recepção do SEAEC, 45 35 25 26 52, você faz com cartão de crédito no ato. É muito fácil, muito prático. Então a gente solicita aqueles que possam renovar, que façam imediatamente, porque isso causa uma evasão aí de recursos muito grande do programa que sustenta aí a Enciclopédia da Conscienciologia. E também, mais um aviso a todos aqueles que são amigos ativos, você deve ter a sua senha e o seu código aí de usuário para acessar o site da Enciclopédia, do programa dos amigos da Enciclopédia. Então, quem não tem a senha e não tem o código de usuário, entra lá no www.enciclopediaconscienciologia.org e lá no suporte técnico e requisite lá a sua senha, que nós enviamos imediatamente para vocês. Então, obrigado. Boa tarde. A Conscius estará realizando agora no dia 7 de julho, quinta-feira, o curso com Sincobaia. É a partir das 15 horas e as inscrições são aqui na recepção do SEAEC. Para os colegas que estiverem vindo para a Escola do Parapsiquismo, temos também um desconto especial. Para falar um pouquinho mais da experiência enquanto com Sincobaia, convidamos o professor Everaldo Bergonzini. Eu já fiz várias vezes o com Sincobaia. E todas as vezes sempre foi muito positivo. A oportunidade de a gente ajustar nossa autoimagem
e com isso a gente pode melhorar o nosso desempenho, né? Então, fazendo uma analogia, a gente pode dizer que o Consim Cobaia é como que a gente vai no oculista. No oculista, a gente vai para ajustar o grau dos nossos óculos, né? O Consim Cobaia ajusta a gente a se perceber melhor. Então, uma oportunidade que vale a pena aí todos que têm vontade de melhorar a autocrítica a partir da heterocrítica cosmoética. Obrigada. Olá a todos, eu venho convidá-los para o próximo curso acoplamentário, agora de julho. Eu estarei lá com o professor Leonardo Firmato e vamos debater o tema do intermissivista. Qual a relação do intermissivista com o desenvolvimento parapsíquico? Tá certo? Aguardo a todos. O acoplamentário será de 15 a 17 de julho, sexta, sábado e domingo. E as inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC. E as informações podem ser adquiridas através do telefone 45 3525 2652. Ainda há algumas vagas, é só entrar em contato e realizar a inscrição. Obrigada. Olá. Gostaria de convidar a todos para o curso Ciclograma Parapsíquico Pessoal, que vai ocorrer nos dias 18, 19, 20 e 21 de julho de 2011. O curso ele é baseado no verbete 5 ciclos, são o curso intermissivo, TANEPS, epicentrismo consciencial, desperticidade e o complexo, que visa a auto-organização teática dos participantes. Então vai ser um curso com 4 epicons, vai ser do dia 18 a 21 de julho de 2011. A inscrição pode ser feita no CAEC. Obrigado. E para amanhã teremos o verbete aditivo da voliciolina. A especialidade é voliciologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.